Galera, aconteceu. Copy virou commodity e hoje qualquer um consegue gerar uma copy ali simplesmente usando o ChatGPT. Demorou, mas hoje a gente pode dizer com certeza que copy virou commodity. Qualquer um consegue abrir o ChatGPT, o Claude, o Gemini que seja, e pedir para IA gerar uma copy. E qual a consequência disso? Um mar de conteúdos genéricos que ninguém aguenta mais, sem profundidade e com a mesma estrutura AIDA que todo mundo pede pro ChatGPT usar. E o que que eu vejo, assim, que aconteceu? Quem já era bom de copy ficou melhor ainda. Porque o que acontece? Antigamente, eu comecei no mercado digital lá em 2021. Copy sempre foi o meu forte, foi o que eu mais estudei, foi o que eu mais me aprofundei, porque é o que eu via, é o que eu via ali que era o game changer, era aquilo que influenciava mais nos resultados. Então eu estudei muito copy. E aí, naquela época, pra gente fazer uma boa copy, a gente precisava fazer uma boa pesquisa. Até hoje é assim. Porém, na época demorava muito para você fazer a pesquisa. Demorava assim, no mínimo uma semana. Uma semana pesquisando, né, garimpando na internet para você conseguir entender o público que você está vendendo. Porque se você entende o público que você está vendendo, já é meio caminho andado, é 50%. Então, era pelo menos uma semana ali para fazer pesquisa e depois mais, no mínimo, uma semana para escrever a copy. Só que você tinha que sentar e escrever. Tinha muita gente que não escrevia, que simplesmente ia lá, pegava uma copy que já estava validada e simplesmente mudava algumas palavras ali. Até hoje tem gente que faz isso, né? Mas a diferença é que ele manda o ChatGPT mudar as palavras. Mas antes já existia isso também. Então, assim, quem sabia escrever uma copy, sentar e escrever uma copy, com o surgimento das IAs, isso acelerou muito. Porque eu consigo fazer uma pesquisa em minutos hoje, o que antes eu demorava uma semana. Então, para quem já entendia de copy e sabia fazer o processo, as inteligências artificiais aceleraram muito. Só que para quem não entende muito bem de copy, o processo começou a gerar copy muito genérica. E esse é o grande problema que a gente tem hoje, foi por isso que a gente chegou aí na commodity, né? A copy virou uma commodity. Porque quando a barreira de entrada ela diminui para todo mundo. E se uma coisa fica fácil de fazer, todo mundo faz. Isso é para qualquer coisa. E qual que é o impacto disso para os copywriters, para as agências? A gente não pode simplesmente ignorar a IA. A gente precisa usar a IA. Como é que a gente vai viver no mundo escrevendo manualmente, sendo que a gente tem inteligência artificial? E aí, o que começou a acontecer? As agências, para pegar mais clientes, começaram a usar a inteligência artificial para acelerar o processo, para conseguir ter mais clientes. Até porque se elas não fizessem isso, o concorrente ia fazer e ele ia ter uma vantagem ali em número de clientes, em escala, em margem, enfim. E aí aconteceu o que aconteceu, das copies ficarem genéricas e os clientes começaram a ficar mais frustrados do que já eram antes. Bom, então o que aconteceu? As agências começaram a aumentar o número de clientes e fazendo as copies ali com o ChatGPT. Os clientes, eles recebem essa copy e eles veem que está genérica. E aí eles ficam reescrevendo e gastam tempo para reescrever, perde muito tempo nisso. E aí os clientes começam a pensar assim: meu, prefiro eu escrever, eu faço com o ChatGPT, o ChatGPT consigo fazer mais rápido e eu consigo fazer melhor. E ele realmente consegue fazer melhor e mais rápido, porque ele entende do negócio dele, ele entende o jeito que ele escreve, então ele começa a dar comandos ali no ChatGPT para aperfeiçoar a copy pro estilo dele. Só que assim, ele não quer fazer isso. Ele tá preocupado com o produto dele, ele quer crescer, ele quer estudar as coisas da área dele, enfim. Ele não quer ficar lidando com marketing. Ele não quer ter que ficar gastando tempo toda hora abrindo o ChatGPT e ficar dando comandos ali, né? Ele queria que alguém fizesse isso por ele. Então a gente tá nesse limbo, sabe? As agências fazendo copy genérica com o ChatGPT e o cliente pensando assim, pô, melhor eu fazer porque eu entendo do meu negócio. Então, o que está acontecendo, né? As pessoas estão cada vez mais frustradas com agências de marketing por conta disso. E o que acontece com a agência de marketing? Pô, o que eu vou fazer? Se eu ficar horas ali tentando entender o DNA da marca do meu cliente, eu não tenho equipe para isso, fica muito caro fazer isso, leva muito tempo, então a curva de aprendizado também é muito longa. Então a gente está com esse gap hoje. Agora imagina se você conseguisse gerar o DNA de marca do teu cliente em minutos com a inteligência artificial e unir isso a uma IA que tenha uma criatividade real e não o que faz copy genérica como o ChatGPT. Assim, esse seria um grande diferencial para as agências. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei uma ferramenta que consegue
gerar o DNA da marca em minutos e com uma estrutura de criatividade real. Então imagina isso, você chega na reunião lá de fechamento e mostra o DNA do seu prospect ali pronto, e com as copies já com a cara dele, com o produto dele, com o jeito que ele fala, e você fez isso em minutos. Só que ele não precisa saber disso. Você impressiona o seu prospect na hora, e você não precisa provar para ele que você consegue fazer isso, porque você mostrou isso na própria reunião. Então, isso é game changer agora para quem usar, assim, para 2026, porque de um lado a gente tem os clientes céticos, querendo, assim, frustrados com as agências fazendo copy genérico, e de um outro lado você chega com um negócio pronto para ele, ó, o seu DNA da marca já tá pronto, a gente não vai errar. Então você chega na reunião e mostra, ó, esse é o seu DNA da marca, pronto. Esse é o tipo de copy que a gente vai fazer, você já chega com um exemplo ali personalizado para ele do produto dele. O cliente ele fica impressionado e você sai dessa categoria de agência de marketing genérica e você vai para uma outra categoria. Ele não faz a mesma comparação com preço, por exemplo, porque você está em uma outra categoria. Então você pode cobrar muito mais caro do que as outras agências de marketing. Então, eu criei essa ferramenta para ser um diferencial competitivo mesmo. E isso pode mudar o jogo de muitas agências aí em 2026, como já está mudando o jogo de muitas agências, das agências que estão utilizando essa ferramenta. Bom, é isso, eu acho assim, é inegável que copy hoje virou commodity, é inegável que os clientes estão insatisfeitos com copies genéricas, e esse é um diferencial que pode mudar tudo. Se você quer implementar essa ferramenta no teu negócio, se quer que eu apresente ela para você, preencha aqui embaixo a aplicação, e se a sua agência se encaixar no perfil, a gente vai te chamar para fazer uma call e eu vou te explicar como fazer isso e como implementar no teu negócio para você escalar tuas vendas aí em 2026.